Nós vamos chamar o professor Wensheng Cui. Ele é atualmente do corpo docente na Westlake University, na China. Ele teve seu PhD da Bristol University, lá no Reino Unido, e já trabalha há muitos anos com o Centro de Pesquisas lá na China, um centro de pesquisa bem conhecido na China, que é no Wei. E ele, no Enxugue, ele foi indicado professor lá na cidade de Xangai, da Universidade de Xangai. Também trabalhou na Universidade Oceânica de Xangai. Então, professor Cui, por favor, nos mostre, por favor, ele tem nos mostrado sua vasta experiência em submersíveis, inclusive o projeto em liderança dos submersíveis gerenciados John Long e também Rainbow Fish Challenge, o Challenger Deep. Então, para falar sobre esse tópico, sobre os submersíveis desenvolvidos, nós temos aqui o prazer de convidar o professor Cui. Ok? Muito obrigado, professor, por sua gentil apresentação. E é isso mesmo. Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer a apresentação nesse segundo dia do segundo webinário internacional sobre submersíveis, nesse tópico de desbravando o mar profundo. E é uma coisa bem histórica para nós da China falar sobre esse tópico. Mas, em primeiro lugar, deixa eu fazer essa introdução em 5 partes. Depois da introdução, nós teremos os primórdios ali de dificuldades, os primeiros dias das dificuldades, depois o período de desenvolvimento e o desafio nesses trabalhos oceânicos, depois sim, vendo mensurações futuras. Mas como vocês podem perceber, o conflito entre população, os recursos, o meio ambiente no século XXI fizeram esse espaço estratégico para realizar o desenvolvimento sustentável. Então, para conseguir explorar os recursos oceânicos, uma compreensão fundamental desses processos oceânicos complexos são necessários. E vários permissíveis abaixo d'água são a mola propulsora aí para essa frota de pesquisas, para esse esquadro de pesquisa. E esse slide mostra, historicamente dizendo, mostra alguns submersíveis internacionais. E todos conhecem que esse é um conceito do Bathysphere. E aí nós chegamos ao primeiro submersível feito pelo homem, em 1934, e depois em 1960 tivemos o Alvin, e depois finalmente chegamos à segunda geração de submersíveis, e agora chegando à segunda geração daquele submersível, chegamos a mais testes. Agora, para esses submersíveis, ele pode ser não tripulado ou tripulado, e cada um pode ter várias categorias. Agora, o propósito dessa apresentação se concentra na história de desenvolvimento e o status atual sobre o desenvolvimento chinês em vários submersíveis. Olha, o início desse desenvolvimento dos submersíveis, os primeiros desenvolvimentos na China, foram os que chamamos de DSRV, que são veículos de resgate submersos em mar profundo. Isso começou em março de 1971, mas ele só terminou, na verdade, em 1987, esse projeto. E ele era um projeto em conjunto, desenvolvido pela Universidade Shanghai Jiao Tong e o Centro de Desenvolvimento de Navios da China, e além da indústria de Wusheng Shipbuilding, ou de fabricação de navios. E de 1981 até 85, na China, todos estavam ali a cada 5 anos fazendo esse tipo de coisa. Então, como eu já mencionei, minha organização prévia desenvolveu o primeiro traje de mergulho atmosférico.
e foi um desafio para a Marinha Chinesa, mas nos próximos anos, que foi de 86 a 1990, foi CSSRC-2, desculpa, QSZ-2. E de 91 até 95, a Universidade Harbin Engineering, que é a Universidade de Engenharia de Harbin, em cooperação com o CSDDC, desenvolveram um veículo de resgate torpedo, U-Wing. E isso foi um submersível tripulado, com tripulação, de 200 metros de profundidade. E de 1996 até 2001, a SSRC desenvolveram o Rescue Bell, que tinha até 200 metros de profundidade. Tudo isso estava naquela categoria de SAV. Agora, nesses veículos de ROV, no final dos anos 70, até mesmo no início da década de 80, a SIA, que é o Instituto de Automatização Shenyang, lá na Ciência de Academia Chinesa, em cooperação com SJTU, eles desenvolveram o primeiro ROV tripulado, que era considerado HR-01 na China. Isso foi realizado de 81 até 85. E foi também um protótipo ROV de 200 metros de profundidade. E de 86 até 1990, a SGTU continuou com o desenvolvimento do nosso HR-02, enquanto que a SIA desenvolveu seu próprio produto, o Recon 4, que era um ROV. Também os dois tendo 200 metros de profundidade de mergulho. E depois disso, a SAE ficou mais focada no desenvolvimento AUV, enquanto que a SJTU continuou o desenvolvimento do ROV com outros HRs, o HR3 e HR4. E de 91 até 95, a CSSRC encerrou o desenvolvimento de um ROV de 600 metros, que era chamado 8A4, e foi terminado com sucesso, mas também não foi colocado em serviço. Com relação ao AUV, o primeiro AUV desenvolvido na China foi o Explorer, com profundidade máxima de 1.000 metros. E próximo do final do projeto, a CSSRC, em cooperação com a Rússia, lançou o primeiro, que desenvolveu o primeiro AUV de 600 metros, continuou o desenvolvimento do CR-02, com dois AUVs de 600 metros. Em um período semelhante, a Universidade de Engenharia Harbin também começou a desenvolver um AUV para uso militar, e eles desenvolveram dois protótipos, o Sishui 1, 2 e 3. Durante esse período, as organizações estavam focadas no desenvolvimento de desenvolvimentos da SSRC, que é um ponto forte com HUV, a SJTU, buscando um ROV comercial, e a EHU, um AUV militar. Esses são os diferentes submersíveis desenvolvidos nesse período. Então, foram desenvolvidos mais de 10 submersíveis, mas todos esses são protótipos que não podem ser usados em aplicações práticas. E na década de 90, a Associação de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Minerais no Oceano da China, CONRA, viu a necessidade de explorar os submersíveis e o leito oceânico. Então, eles patrocinaram a SJTU em 2001 para desenvolver um ROV utilizável com o nome de Hailong e que atingia 3.500 metros de profundidade. Ao mesmo tempo, a CONRA persuadiu com sucesso o Ministério da Ciência e Tecnologia a financiar o projeto para
um submersível tripulado de profundidade com 7.000 metros de profundidade. E, posteriormente, eles tiveram um projeto de 2011 a 2013, em que a SA foi solicitada pela Câmara para desenvolver outro AUV utilizável, Xiaolong-1. E o sucesso do processo Xiaolong foi um marco conquistado no desenvolvimento de submersíveis na China, porque antes do Xiaolong, os submersíveis não eram utilizáveis, ou era somente um protótipo, e o Xiaolong foi o primeiro a mostrar que poderia ser utilizados. Essa conquista também foi divulgada pela Nature, pela Science, que a China agora junta-se a um clube exclusivo de países que têm a capacidade de explorar o mar profundo. Então, durante o período de 2008 a 2016, um submersível de cada categoria de AUV, ROV e HOV, respectivamente, foi patrocinado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia chinês. No caso desses submersíveis, a profundidade é de 4.500 metros, não tão profundo. Porém, a principal ênfase foi que 90% do equipamento deveria ser construído na China devido ao bloqueio tecnológico no período de produção e desenvolvimento do submersível tripulado Xiaolong. Os estudos e testes foram terminados em 2014, 2017 e 2016, respectivamente, com Haima, Shenhaiyongxi e Qiaolong-2. O ministro de Ciência e Tecnologia se concentrou na profundidade total do oceano. Então, 2016 a 2021. E a maioria foram financiados num período de 2016 a 2020, e o CAS criou um novo instituto de pesquisa voltado para landers, ARVs e HOVs de profundidade total, sob a liderança do professor Jin Kang. E ele foi o consultor do projeto Xiaolong. Então, a equipe conseguiu fazer os landers de profundidade, Radal, ARV1 e Tiania e Radial. O ARV1 foi perdido em uma operação no ano seguinte, no ano de 2017. No mesmo período, eu me juntei à Shanghai Ocean University para criar o Centro de Pesquisa de Ciência e Tecnologia Radal, para desenvolver um laboratório móvel, incluindo um HOV, um RV e 3 landers. E os nossos 3 landers também concluíram suas pesquisas, mas devido aos problemas, nós tivemos o RV só chegou a 6.000 metros, 6.300 metros, ele não teve muito sucesso. Depois disso, em 2016, nós tivemos passamos a utilizar outro navio-mãe e continuamos com o desenvolvimento de submersíveis. Então, tivemos o financiamento para a segunda geração de sondas e de submersíveis,
incluindo de profundidade total. Também tivemos um novo conceito com financiamento. Outras organizações, como a Universidade de Tianjin, desenvolveram um glider para a profundidade total do oceano, o Haiyan. A HU desenvolveu o AUV Wukong e foi desenvolver o Lian também para profundidade total. Então, tínhamos desafios técnicos para o desenvolvimento de submersíveis de profundidade total. Então, temos a questão do desenvolvimento total e o layout do submersível, o sistema estrutural, o sistema mecânico, o sistema elétrico, o sistema de controle, o sistema acústico e o sistema de suporte de vida. Então, foi necessário identificar esses problemas de cada um desses subsistemas. Então, eram desafios técnicos divididos em 3 níveis. O primeiro nível é como fazer o design geral do submersível, de acordo com os requisitos da missão. O segundo nível, como fazer o design e a fabricação do equipamento. Esse problema pode ser passado pelo fabricante do equipamento, não necessariamente pela equipe de mergulho. E, por fim, como fazer a montagem e os testes em mar. Então, nós dominamos a tecnologia do nível 1, do nível 3, e em cooperação com o fabricante, nós fizemos o desenvolvimento para sondas e submersíveis. Internationally on the left side, and those submersals in China. Actually, in China now we own actually more or less half of the international submersibles in the submersible. Manned, unmanned, and we have every type of submersible can reach to the 4 ocean. And in terms of the future directions, as direções futuras, a tecnologia passou por 3 gerações. A primeira geração são submersíveis tripulados de grande porte, com uma câmara com gasolina e uma câmara de pressão separada para a tripulação. E esse tipo de submersível então não tem boa mobilidade. E então passamos depois de tripulado para não tripulado para híbrido. Então usamos material de flutuação sólido para controle de flutuação. Usamos liga de força super elevada, de titânio e alumínio, por exemplo, para o casco de pressão. Essa foi a segunda geração. Mas se nós compararmos essa geração comparado com um peixe então a próxima geração nós temos um sistema de propulsão inspirado, uma inspiração biológica, com características de alta velocidade, alta capacidade de manobra, alta eficiência, baixa perturbação ambiental e baixo nível de ruído. Então podemos ver aqui nessa linha do tempo a história dos peixes robôs. O conceito foi proposto na década de 90 com o Atom Robô, um professor no MIT e diversas universidades, como a Universidade de Cambridge e de Essex, depois a Universidade Tecnológica de Nanyang. Então, outras universidades também tiveram essa conquista.
e a Northwest Polytechnic University, também nessa categoria. Então, começamos uma nova equipe com essa pesquisa, com essa comparação. E o primeiro tipo oficialmente considerado, devido às suas probatanas longas e que podem passar por alta eficiência de movimento. Então, os principais desafios para um peixe-robô são como ter uma interação entre fluido e estrutura para materiais deformáveis e flexíveis, a tecnologia de fabricação com impressão 3D, que agora se torna cada vez mais popular, uso de tecnologia avançada de inteligência artificial, que teve muitas melhorias. Precisamos considerar o uso de energia e sensores distribuídos e o design multidisciplinar de uma escala micro para uma escala macro, com tecnologia de nanofabricação, que também foi incluída no projeto. Então, esse é um submersível de tipo peixe-robô. Primeiro que foi feito, desde que eu me juntei à equipe. Então, precisamos ter um sistema de observação de alta produtividade, um pacote integrado com um design de manutenção conveniente e uma estrutura de propulsão biomimética eficiente. Professor Cui, só para avisar, o senhor tem mais 5 minutos. Ok, sem problemas. Aqui temos a questão da alta estabilidade e boa capacidade de carga. E a alta estabilidade distribuída no sistema de controle de inteligência e um sistema de emergência redundante e de detecção abrangente. Então, começamos a testar, fazer as compras dos materiais e fazer os testes de mergulhos na câmara de pressão. E depois passamos para a montagem do submarino na nossa própria oficina. E depois disso, nós passamos para o teste em tanque aberto. Aqui também é um teste de tanque aberto no nosso próprio laboratório. Então, depois, nós fizemos as melhorias, passamos para os testes laboratoriais e registramos uma profundidade. Fizemos o teste com o navio e fazemos as melhorias. Posteriormente, fomos para o Mar do Sul da China, fazer o teste em mar aberto, com um novo navio mãe, com 2 mergulhos de sucesso, com mergulhos de mais de 2.000 metros, todos os sistemas funcionando adequadamente. Então, passamos cerca de 2 anos e meio na realização desses testes. Esses são alguns dos vídeos que nós realizamos do submersível nos testes, mostrando que ele pode andar se movimentar como uma raia. É isso que eu gostaria de compartilhar nesta apresentação. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, professor Cui, por uma apresentação tão interessante, compartilhando conosco a história dos submersíveis na China,
Professor Quiz, que o professor Cui teve um papel muito importante, sem a menor dúvida. Muito obrigado. Going ahead with our Agora program. vamos seguir adiante com a nossa programação.